queridos irmãos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, agradecendo sempre ao Altíssimo a oportunidade de ter saúde para vir aqui congregar com todos e agradecer esses ilustres irmãos que me permitiram de estar com vocês aqui, trazendo os ensinamentos do Altíssimo. Do pouco entendimento que temos hoje, conseguimos levar um pouco a nossos irmãos que tanto necessitam de uma luz nos seus caminhos. Então hoje, na instrução dos Espíritos, no capítulo 10, no perdão das ofensas, que Pedro pergunta ao Mestre: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lhe-á-eis 7 vezes, mais 70 vezes 7. Eis é uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as de oração tão simples, tão resumida, tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa seja feita frequentemente. Ensinará a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Será brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansitude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente, e o número de vezes que seu perdão desce a pagar tuas faltas. Nessa passagem, em que o Mestre faz com que tenhamos pensamentos diferentes, levando-nos a voltarmos para dentro de nós, sabendo sempre que Ele nos coloca na família. A escola divina e sagrada com que faz que a gente pense diferente, aonde nos reportamos a todos os processos que Jesus passou para poder dar ensinamento a nós. Família essa que nos foi escolhida com o bendito fruto de ensinamento, aonde ali estreitamos todas as nossas arestas. Estreitamos todas as nossas dúvidas, as nossas dívidas pretéritas que buscamos nessa existência com a benesse da reencarnação, para podermos estar aqui buscando o aperfeiçoamento, o ensinamento. E quando ele disse para nós que devíamos ter diferentes ideias, ele faz com que pensemos diferente daqueles que são contra o amor, contra a caridade, que ainda buscam o ensinamento, ainda buscam a luz. E da pouca luz que buscamos, ainda temos um pouquinho a dar ao nosso irmão. Então, toda vez que esse pensamento imperfeito nos abordar a casa do coração, pensemos naquele espírito de luz, que é o espírito da esperança. E ele se identifica com a luz verde, verde clarinha, que ilumina nossos pensamentos, fazendo com que a gente seja diferente, que tenha ideias diferentes. Por isso sempre pensamos em prece o dom de perdoar, de entender o nosso irmão e de nos perdoar. Porque a gente ainda é imperfeito e aqui estamos porque sabemos que podemos melhorar. E se o Mestre nos colocou nesse lugar, agora, nesse momento, é porque podemos melhorar. Podemos acrescentar um pouco mais na vida dos nossos irmãos e nas nossas vidas. E a prece sempre é um bálsamo divino que acalenta e ilumina nossos pensamentos. Então, sempre diz no Evangelho: pedir e vos atendereis. Então, não tenhamos medo, não tenhamos receio de pedir o auxílio para o entendimento, para termos aquela bênção das alturas e a nos clarear o pensamento de entender a dificuldade do nosso irmão. E sempre que Jesus pensa em nos auxiliar, Ele coloca anjos em nossas vidas.
como avós, pais, sempre para nos ensinar. Então pensamos diferente para ensinar os pequeninos, porque de pequenino vai se construindo um mundo melhor. Assim como meu pai me ensinou a seguir a doutrina, nós podemos ensinar aos outros que estão ao nosso redor, que ainda estão caminhando ainda essa caminhada excelente que é do ensinamento de Deus. Outro ensinamento muito grande que Deus nos coloca, e às vezes a gente não se dá conta, são os nossos animaizinhos. Aqueles que nos acompanham por essa vida terrena, e às vezes a gente não se liga muito neles. Por quê? Porque é um dos anjos e patas que a gente briga com eles e eles nos perdoam na hora. Sempre, sempre, sempre. A gente tem muito a aprender com eles. Eles estarão sempre em nossa vida porque eles tentam nos passar esse ensinamento de perdão, de não existir rancor em seus corações. E às vezes passa desapercebido e a gente não vê. A gente não pode de maneira nenhuma viver isolado. Porque às vezes a gente tenta se afastar de lugares que nos são prejudiciais, mas a gente precisa estar ali. Como o trabalho, como a vivência na sociedade, que é um grande ensinamento. A gente está ali para aprender e para tentar ensinar um pouco. Então, a vivência com nossos irmãos é muito plena, muito boa. Porque a gente sabe que não vamos conseguir fazer nada sozinhos. Nada, jamais. Sempre vamos ter que um irmão por perto. Porque a gente nunca viu uma casa desabitada termine de passarinho. E eles sabem que a gente às vezes é prejudicial a eles, mas mesmo assim eles querem conviver com a gente. Então eles estão sempre à nossa volta. Outra coisa que Jesus nos ensina, que a vingança é o abismo que a gente cava para a gente mesmo. Não podemos alimentar essa vontade de vingança, essa vontade de querer que nosso opressor sofra, porque nós que vamos sofrer. Desejar sempre a ele o bem. E existe o perdão dos lábios, que é aquele que diz eu te perdoo. Mas o mais de fundamento é o perdão do coração, em que a gente lava o coração dizendo eu te perdoo, meu irmão, e esqueço todas as faltas que tu fizeste contra mim. Porque não devemos relembrar e nem alimentar essa vontade de vingança, para que ele sofra assim como nós estamos sofrendo. E esse sofrimento deve ser um degrau para subirmos, aprendermos a vantagem que é os ensinamentos de Deus. Porque o Altíssimo sempre diz para a gente, perdoai que eu vos perdoarei. Então sempre é bom lembrarmos. Porque a vontade do coração é sempre de perdoar, nunca de levar adiante. Existia uma história em que dois irmãos numa propriedade rural se davam muito bem, cresceram juntos. E o irmão mais novo um dia acabou errando com o irmão mais velho. E aquilo criou uma discórdia muito grande. E essa propriedade era separada por um riacho. E ele expulsou seu irmão de casa, achando que seria uma vingança muito grande. E esse irmão foi morar do outro lado do riacho. E o casebre que ele morava, ele chamou um marceneiro. Destrua essa casa e me faça uma parede muito grande aqui na frente da minha, que eu não quero ver mais esse indivíduo. E o irmão do outro lado do riacho sofria, porque ele errou. E foi à cidade. Quando voltou, o carpinteiro havia feito uma ponte. E ele embraveceu. Mas como que eu te pedi para fazer uma parede, para mim não enxergar mais essa criatura, e tu me fizeste uma ponte? Quando o carpinteiro foi falar, o irmão atravessou a ponte correndo, de braços abertos, gritando, meu irmão, tu me perdoastes. Eu te amo do fundo do meu coração. Eu sabia que você ia fazer uma ponte para que pudéssemos nos relacionar de novo.
Por isso que eu acredito muito em Jesus e Jesus atendeu as minhas preces. O irmão em lágrimas pediu desculpa, que aquela intenção não era de ficar de mal com ele. E esse carpinteiro disse: eu venho de uma família onde meu padrasto era carpinteiro e ele me ensinou a construir pontes e não paredes. Então sejamos pontes na vida dos nossos irmãos, para que não fechamos totalmente as portas do coração, fazendo com que sejamos sempre abertos a relacionamentos que não dão certo, mas que a gente pode estreitar através do amor e da caridade. Porque Deus colocou um desses ensinamentos, que é o perdão, porque Ele sabia que seria uma das maldades da humanidade a falta do perdão, a falta da empatia, de se colocar no lugar. Se eu errei com meu irmão, ele teria que se colocar no meu lugar para saber por que eu errei, porque eu sou uma pessoa imperfeita. Vamos pensar nisso, fazer com que todos aqueles que erraram com nós saibam que a gente ainda tem um coração bom e que vamos perdoar a todos eles. Porque o perdão é uma palavra que vem do latim, que o per é além, dar além, e o donare é dessodoar, fazer algo a mais. Então, quando Deus colocou essa palavra perdão em nossas vidas, Ele quis dizer: faça algo a mais. O perdão é fazer algo a mais, levar uma coisa diferente a seus irmãos, e não o que todo mundo fez, que é o castigo de se afastar. E esse é o melhor presente que nós podemos nos dar, é o perdão a nós mesmos. Porque a dificuldade de perdoar faz muito mais mal do que a ofensa. Às vezes acho que a ofensa é muito grande, mas não. A gente cultiva aquele amargor no coração, faz bem mais mal do que estar com aquele pensamento de vingança na ideia. Então Jesus sempre está com nós, sempre está nos auxiliando, participando de nossas vidas, e nós, como bons irmãos, podemos modificar, podemos levar além desses ensinamentos a vivência a todos aqueles que estão ao nosso redor, permitindo-nos viver junto com eles, em paz e com amor. Que assim seja. Chegada a hora, do momento de irradiar nossos bons fluidos, vamos debruçar as mãos sobre o colo, relaxar, fechar os olhos, pensar naquela flor mais bonita que a gente tem em pensamento, porque é delas que emana o amor através do seu perfume. Queridos irmãos, deixemos para trás agora todo e qualquer pensamento negativo, todo e qualquer ato que possamos ter feito durante o dia, esquecemos nesse momento, para que a harmonia dos bons fluidos adentre nosso coração, fazendo com que nos mantenhamos calmos. Sintamos essa brisa celeste de fluidos que chega até nós. Pensamos coisa boa. Pensamos na figura serena e iluminada de Jesus, que vem até nós como um médico dos médicos, colocando a mão sobre nossa cabeça. Pensamos nesse manto azul celeste de Maria Santíssima, que nos envolve, aquecendo nosso coração, fazendo com que esse bom fluido circule em todo o nosso corpo, expelindo aí todo e qualquer veneno de maldade, de ódio. Quando te pedimos, Senhor, em prece, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, vamos levar ao pé da letra, buscando lá dentro do fundo dos nossos corações o bom sentimento
daquele irmão que nos é difícil hoje. Então, absorvamos esse bom fluido, essa serenidade que nos vem e que nos deixa tão calmos. E que possamos levar daqui esses bons fluidos até nossos lares, emanando a todos os nossos familiares que ficaram em casa, nos esperando. Que estejamos todos com Deus e na paz de Jesus. Que assim seja. Essa palavra da Ariete agora, muito obrigado, irmão. Queremos agradecer, nossa mãe de filha, a disponibilidade de vir até a nossa casa, nos trazer essas palavras que nos servem como uma reflexão para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, perdão, esse sentimento tão importante que nós precisamos cultivar dentro de nós. Muita gratidão pela tua presença aqui, por compartilhar conosco